sempre o bandido é a vítima. Sempre. Porque eu acho também que o impacto de você retirar a vida de alguém deve pesar na pessoa, né? Por trás de um uniforme, de uma fada, existe um ser humano. O centro de São Paulo hoje é seguro, é limpo e a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Então, uma multa hoje para um descarte irregular de lixo e entulho na cidade de São Paulo pode chegar a R$25 mil. E mesmo assim, a sensação de segurança não é percebida. Diretamente dos estúdios Ceros, aqui na Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender você. E o assunto de hoje é sobre a importância da GCM em uma cidade inteligente como São Paulo e a dignidade de quem mora nela, com um convidado que vocês conhecerão daqui a pouco, depois da vinheta. Estamos de volta, mas antes, não posso deixar de mencionar os nossos queridos patrocinadores, a Repente, a Vem de Perto e a Action Group. E agora chegou o momento de apresentar o nosso convidado, inspetor Marcos Queiroz. Tudo bem? Muito obrigado pela participação. Prazer, eu que agradeço, Demétrio. É uma alegria estar com vocês nesse programa. Quero cumprimentar, além de você, o Rogério e também o Renato. E estamos aqui à disposição para responder às perguntas dos senhores e tentar trazer um esclarecimento à população, principalmente os habitantes da nossa cidade de São Paulo, que residem e moram em condomínios. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é sobre a importância da atuação da GCM em uma cidade como São Paulo e os problemas que estão inseridos nessa cidade. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para nós é uma alegria. Nós estamos aqui para falar de uma das maiores cidades do mundo, né, que é a cidade de São Paulo, na qual a Guarda Civil atua. A Guarda Civil é uma força de segurança prevista na Constituição Federal, artigo 144, né, e nós temos como competência a proteção dos bens, serviços, instalações e também a colaboração na segurança pública. Então, hoje, a atuação da Guarda ela é efetiva na cidade de São Paulo e ela vai além da segurança patrimonial. Então, o Guarda, no dia a dia, ele faz o policiamento preventivo e a gente atua em todas as regiões da cidade de São Paulo, praticamente 24 horas por dia. Eu tenho a alegria e a satisfação de fazer parte dos quadros da Guarda Civil há mais de 23 anos. Atualmente eu sou inspetor superintendente, trabalho na corporação, na superintendência de operações, e a gente acompanha o que acontece na cidade de São Paulo, desde um simples policiamento numa escola, num parque municipal, numa UPA, como também nos grandes eventos que a cidade abarca e cria, e de forma que a Guarda tem feito um trabalho muito importante, respaldado pela lei, não somente a Constituição Federal, mas também o Sistema Único de Segurança Pública, e agora nós estamos pleiteando, né, a inclusão das guardas municipais na Constituição Federal, de forma que a Guarda tem avançado muito e tem sido muito efetiva na nossa cidade, como também em outras cidades do Brasil afora. Inspetor, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que está há muito tempo na Guarda, depois você pode até falar o quanto tempo você está, né? E houve uma discussão, uns anos atrás, jurídica, né, sobre a possibilidade, a forma de atuação das guardas civis, né, municipais em todo o Brasil, né? E houve uma decisão favorável que a Guarda Civil tem força de polícia e ela pode fazer esse trabalho de policiamento e de combate ao crime, né? Que mudou para vocês na prática essa decisão? Acho que foi uma decisão do STF, se não me engano. Que mudou para vocês? Você que já está há muito tempo lá, como vocês conseguiram integrar essa ação com a polícia? Se era integrada antes, se mudou depois? Como é que isso funcionou depois dessa decisão? Na prática, Rogério, a Guarda já faz esse trabalho, né? O que nós precisamos é desse reconhecimento na legislação. Então, porque a Constituição Federal, no artigo 144, ela prevê a criação das guardas sob gestão dos prefeitos. E então, a gente havia aquela consciência, uma divergência de que a Guarda não tinha poder de polícia. Então, foi uma provocação feita pelo município da cidade de São Paulo, por meio do nosso prefeito, a Procuradoria-Geral do município, junto ao STF, e aí foi reconhecido. E com isso, nós avançamos mais
e tivemos... Qual é o objetivo desse reconhecimento? Dar segurança jurídica e ratificar as ações da Guarda. Seja a prisão em flagrante, a prisão com fundada suspeita, e isso vai normatizar o trabalho que a gente já faz praticamente há 40 anos, que agora, em setembro, a Guarda Civil de São Paulo vai completar 40 anos. Então, veio trazer segurança jurídica para o nosso serviço no dia a dia. Agora, explica pra gente, assim, a cidade de São Paulo é uma cidade grande e muito complexa. Há alguma dificuldade por parte da GCM em relação a alguma questão de segurança, né? Ou por questões administrativas, ou por questões técnicas, ou até por questões da própria população? Bom, Demétrio, eu agradeço a sua pergunta, é uma oportunidade para esclarecer. Hoje, graças a Deus, nós não temos essa dificuldade. Nós já realizamos o trabalho. A Guarda Civil, esse ano, vai completar 40 anos. Ela foi criada em 1986, 15 de setembro, pelo prefeito Jânio da Silva Quadros. E é uma história interessante, porque os mais antigos nos contam que o Jânio visitou a Inglaterra e ele viu a Polícia Metropolitana de Londres. Então, ele se espelhou, né, usou esse modelo, né, e trouxe isso de lá, da Inglaterra, para a cidade de São Paulo. E a Guarda tem avançado, tem crescido. Hoje é a maior guarda do Brasil, cerca de 7.500 homens, uniformizada e armada. E nós temos tido um respaldo, além das questões legais, nós temos recebido todo o apoio do nosso prefeito Ricardo Nunes, que tem investido, tem valorizado, tem equipado a Guarda Civil Metropolitana e dando melhores condições de trabalho para que a gente possa contribuir de forma significativa para a segurança dos senhores, da população. Então, assim, a Guarda hoje não há nenhum bloqueio, nenhum impedimento, porque ela exerce na prática o poder de polícia. Na prática, como é que funciona essa sinergia com a Polícia Militar? Porque a Guarda Civil também ela faz patrulhamento ostensivo, né? Você vê a Guarda Civil na rua sempre preservando patrimônio, às vezes alguma coisa da prefeitura e tal, mas também faz. Como é que é essa sinergia com a Polícia Militar? Vocês trocam informações, vocês montam uma estratégia de posicionamento juntos, de patrulhamento juntos, ou isso é totalmente independente? Como é que isso funciona na prática? Na prática, há uma integração. Então, a Guarda ela atua de acordo com as competências dela, né, na proteção dos bens, serviços e instalações e na colaboração com a segurança pública. E a atribuição da Polícia Militar, basicamente, é a manutenção da ordem pública. Então, não há conflito de interesse nem competência, tanto em relação à Polícia Militar com a Guarda Civil, nem com a Guarda Civil em relação à Polícia Civil. Tá? Então, a gente atua de forma muito integrada e, inclusive, nos eventos. Hoje, já é do conhecimento de vocês, a Prefeitura instalou o programa Smart Sampa, que é uma tecnologia surpreendente e que tem nos auxiliado muito no policiamento. E essas câmeras que ficam à disposição dos nossos guardas, as imagens também são compartilhadas com a Polícia Militar e há uma integração. Então, a atuação hoje, ela acontece de forma integrada entre esses três entes da segurança pública na cidade, além de envolver também a Polícia Federal, Polícia Rodoviária e outros órgãos do governo federal e do governo estadual. Então, hoje, a palavra para a segurança e que tem dado resultado na cidade de São Paulo é a integração, Rogério. Porque um órgão só ele não consegue trabalhar sozinho, de forma integrada, nas várias instâncias, para que o serviço de fato aconteça. E hoje, graças a Deus, a cidade de São Paulo, mesmo com toda a complexidade, conforme colocou o Demétrio, é uma cidade segura e as pessoas têm visto a ação de presença da Guarda Civil no território, nos bairros, na cidade, e a gente tem essa capilaridade. Hoje, a Guarda Civil ela tem como princípio a hierarquia e a disciplina, e nós temos o Comando Geral, que fica na região central, além de 5 comandos operacionais, que pegam a região centro, norte, sul, leste e oeste, e as inspetorias especializadas para ações específicas, que é a IAT, a ROMO, o CANIL e outras inspetorias com ações específicas. Mas, basicamente, hoje, a Guarda Civil está presente 24 horas na cidade de São Paulo, atendendo às demandas dos órgãos públicos, das 32 subprefeituras na cidade,
nos 95 distritos que nós temos na cidade e também colaborando efetivamente com a segurança e com as várias operações que nós temos que a gente pode expor daqui a pouco para vocês também. E verdade seja dita, né? Dos últimos anos aí, o que a gente viu de mudanças na GCM, tanto em equipamentos, uniforme, armamento, né? As viaturas novas, eles têm viaturas agora até, viaturas elétricas, né? Todas elétricas, não são? Tem ainda combustão? Ainda temos algumas. Mas acho que a maioria é toda elétrica, a frota, né? Então, assim, é visível a mudança da estrutura, né? Eu lembro, anos atrás, quando o Dória virou prefeito, né? Diversos órgãos ligados à prefeitura estavam com um problema de dinheiro, né? Então, assim, CET, por exemplo, estava com viaturas velhas, né? GCM também estava com algumas precariedades. E a gente vê ao longo dos anos aí que teve uma boa melhora, né, na GCM de uma forma geral. Eu queria entender qual é o processo para uma pessoa que queira fazer parte da GCM, aonde ela vai, qual é o tempo, o tipo de treinamento que ela vai receber, como que funciona? Perfeito, eu agradeço a pergunta, é muito esclarecedor. E aí, pegando um gancho no que o Demetrio falou, hoje nós temos uma administração, a gestão do prefeito Ricardo Nunes tem sido efetivamente, ao longo da história da Guarda Civil, a que mais investiu na Guarda. Não somente em armamento, viaturas, imóveis com melhores condições de trabalho para o nosso efetivo, mas também na valorização salarial e a contratação. Agora, nesse exato momento, nós estamos em trânsito a abertura de um concurso para a contratação de mais 500 guardas. Então, até o final dessa gestão, a previsão é chegarmos a 9.000 homens na Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. E aí o processo é concurso público, Renato. Então, a pessoa maior de 18 anos, né, formação nível médio ou equivale ao segundo grau, altura mínima 1,55 m para mulheres, 1,70 m para homens, né, e habilitação também, carteira B, porque precisa dirigir, a pessoa já precisa vir habilitada. Então é feita um processo seletivo por meio de provas escritas, depois o TAF e depois uma pesquisa social. E aí o profissional, após ser aprovado nesse processo, ele é submetido a um curso de formação de guarda, 1.600 horas na nossa academia, para que ele possa sair capacitado e habilitado. Esse curso, além de matérias teóricas, também ele tem estágio prático que vai auxiliá-lo no policiamento para que ele possa estar pronto, habilitado e capacitado para exercer o policiamento. Como está o projeto de vocês hoje para reciclagem dos policiais mais antigos, né, dos guardas que estão há mais tempo? Tem uma reciclagem, tem um curso específico? Como que isso é feito? Porque a cidade é viva, as leis mudam, a população muda, o comportamento na cidade de São Paulo dos últimos anos para cá mudou totalmente. E, obviamente, vocês têm que estar cada vez mais se adequando à nova realidade. Perfeito. De fato, é uma exigência. A gente, como comando da Guarda, a gente tem essa preocupação, sim. E nós temos uma lei federal que ela obriga a que todos os guardas sejam submetidos a, no mínimo, uma carga horária de entre 80 a 100 horas por ano. E a gente tem a exigência para que o guarda vá para a rua para exercer o policiamento preventivo, o estágio de qualificação profissional. Então, ele passa por uma reciclagem anualmente, ele vai para o stand de tiro, ele pratica no mínimo 100 tiros nesse curso para estar sempre habilitado e capacitado para o exercício da sua profissão e das suas atividades policiais diariamente. Então, é uma exigência da lei federal, da lei do Estatuto Nacional das Guardas, que é a lei 13.022 de 2014, que prevê essa exigência. Então, o guarda anualmente passa por essa reciclagem para estar apto, né, para o exercício das suas funções. Referente, já que mencionamos armas, querendo ou não, é uma cidade que está segura, mas a violência existe, e é uma violência pesada. Não como em outras cidades, graças a Deus, no Brasil, São Paulo está bem, mas a pergunta acabam ocorrendo incidentes em que o guarda vai acabar tendo que utilizar a arma. Ele foi treinado para isso, ele está lá para isso, está salvando a vida de alguém. E como funciona isso na prática, no dia a dia? Vamos supor, um guarda foi,
entrou em combate, em uma disputa armada com um meliante, um bandido, e acabou acertando e faleceu. Porque a mídia sempre mostra um lado muito errado, tipo, ao meu ver, pelo amor de Deus, sempre o bandido é a vítima. Sempre. E eu entendo que se o policial tá lá, ele tá arriscando a vida dele, o guarda tá lá para isso, para ajudar a gente. Como que funciona na prática? Ele é afastado um tempo, ele passa por algum tipo de processo interno, porque eu acho também que o impacto de você retirar a vida de alguém deve pesar na pessoa, né? Sim. Pelo menos da primeira vez ele deve precisar talvez de um psicólogo, alguma coisa. Como que funciona isso? Perfeito. Oportuna a sua pergunta, Renato, mesmo porque por trás de um uniforme, de uma farda, existe um ser humano. Exato. Que precisa ser acolhido e que recebeu essa tarefa da sociedade de proteger a vida. Então, os nossos profissionais, nesse sentido, quando assume o guarda, quando entra, ele assume um compromisso de defender a sociedade, o patrimônio, a vida, com o sacrifício da própria vida. Isso ele faz no juramento dele. E é claro que a gente procura sempre tomar todos os cuidados para preservar a integridade física desse profissional, a integridade psicológica, emocional. Evidentemente que há um impacto, sim, a violência ela acontece de várias formas e nós lidamos com isso. Então, quando o policial municipal é acionado, ele vai para uma situação de enfrentamento, de embate, com uma violência já presente ali naquele fato. E aí o que nós fazemos no caso de uma ocorrência com o fenômeno óbito? Então, o guarda é afastado, ele recebe um acompanhamento psicológico e só depois que ele é submetido a esse afastamento, acompanhamento psicológico e também dos serviços de assistência social, é que ele retorna para a atividade fim. Então, nesse período, ele fica internamente, trabalhando interno, faz o acompanhamento psicológico e depois de praticamente 3 meses desse acompanhamento, a gente é feita uma avaliação para ver se ele está em condições de voltar para a atividade fim. Inspetor Queiroz, a minha próxima pergunta vai ser sobre a alimentação, mas eu queria perguntar para o Demetrios, quando a gente está em casa com fome, e aí? Aí a gente tem que pegar, né? E se tiver um mercadinho 24 horas no condomínio, faz o quê? Vai lá, escolhe, né? Mas qual é um bom? Qual seria um bom? Qual você indica? O melhor é a Vende Perto. Então você que está aí assistindo, veja o vídeo da Vende Perto e você vai perceber como seria ter uma Vende Perto no condomínio onde você mora. A Vende Perto é a melhor opção em mini-mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. E aí, gostou? Aproveita que você está gostando e curta, comente e compartilhe e nos ajude a trazer cada vez mais informação de qualidade para o mundo condominial. E não se esqueça que nós estamos em todas as plataformas de streaming de áudio. Aí você pode acompanhar o nosso programa na academia, no passeio com seu dog e até dirigindo no trânsito. Bom, inspetor, eu queria fazer uma pergunta que deve ser a dúvida de muitas pessoas em São Paulo. Para qual tipo de ocorrências que a população pode acionar a GCM? Hoje, Demétrio, é uma boa pergunta, hoje qualquer tipo de ocorrência, tá? Porque o que acontece? Como nós somos uma força policial, uma força de segurança, há o atrelamento à ocorrência policial, mas a guarda também atende ocorrências sociais. Né? É um salvamento, às vezes um conflito, um acidente de trânsito. Então, como a guarda está presente na cidade de São Paulo, todas as regiões, nós estamos aptos a atender todas as ocorrências. Então, à disposição. E a nossa central, ela funciona 24 horas, que é a central 153, telefone 153. Então, dependendo do tipo de ocorrência que entrar lá na nossa central, na CETEL, Central de Telecomunicações da Guarda, é despachada para o operador, para a viatura, e é feita também uma triagem dessa ocorrência. E aí, vamos imaginar, por exemplo, nós temos uma ocorrência aí, uma solicitação de crime ambiental. Então, vai ser o efetivo da Guarda Ambiental, das defesas ambientais, das inspetorias ambientais especializadas que vão atender essa ocorrência. Uma ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Então, nós temos uma inspetoria de defesa da mulher
Então, é uma guarnição que vai estar atuando. Além do que, também, todo o efetivo da guarda está apto a atender a ocorrência. Agora, dependendo da especificidade, então a gente direciona um grupamento específico para atender aquela ocorrência. Mas todas as ocorrências hoje na cidade de São Paulo, a Guarda Civil está preparada, e é aquilo que eu tinha falado com o Renato, né? A necessidade da gente estar sempre se reciclando, fazendo curso anualmente, para que o guarda seja cada vez mais apto e preparado para atender todo tipo de ocorrência. É claro que algumas ocorrências, elas não têm, vamos dizer assim, afinidade diretamente com a guarda. Então, nessa situação, a guarda chegando, ela já adota medidas saneadoras e aciona o órgão competente. Por exemplo, uma queda de uma árvore que atrapalha o trânsito. Então, não é competência da guarda serrar aquela árvore, mas o guarda vai organizar o trânsito ali no entorno, acionar a Defesa Civil, os bombeiros e os demais órgãos para solucionar aquele problema. Então, a Guarda Civil hoje está apta a atender todas as ocorrências. Ainda nessa linha, quero puxar o assunto Cracolândia. A gente teve toda aquela movimentação, acabou sumindo a Cracolândia, mas nós tivemos diversos usuários, né, diversos dependentes que se espalharam pela cidade. E principalmente na região central, nós temos alguns condomínios que sofrem com a presença deles, muitas vezes utilizando drogas, né? Como que a GCM pode ajudar a população nesse sentido? O que a população pode fazer a respeito, né? E assim, eu já fiz inclusive pedido, né, na GCM da possibilidade de ter uma viatura fixa num ponto onde tem vários condomínios que estão sofrendo com a circulação constante de usuários de drogas ali, queima de cabos furtados, né? Inclusive num muro onde tem uma linha de trem na Barra Funda, e assim, a gente tem tido apoio, mas sempre que é acionado. Então, por exemplo, nesse caso específico, talvez uma viatura fixa num ponto, né, pelo menos parte do dia, inibiria esse tipo de circulação. Então, assim, como isso pode ser tratado, se há uma forma, ou se a GCM pensa em algo desse tipo para a cidade em alguns pontos? O fenômeno da Cracolândia, Demetrio, foi algo que aconteceu, né, acontece ao longo aí de mais de 30 anos, e ele era centralizado ali no entorno da Estação da Luz, Campos Elíseos, naquela região. O prefeito Ricardo Nunes, de forma integrada com o governador Tarcísio, usando a Guarda Civil, Polícia Militar, deu uma resposta efetiva para esse problema. Tá? É claro que a cidade é grande, os problemas migram, mas nós temos dado uma atenção especial. A Guarda tem atuado ali de forma bem efetiva praticamente 24 horas. E a população pode nos acionar no telefone 153, apontando essas demandas aí para que a gente possa dar as respostas. É claro que a questão do fenômeno da Cracolândia e do uso de drogas na cidade, infelizmente é um fenômeno recorrente e que às vezes transcende a questão não somente um problema de segurança pública. Tá? Então é uma questão de saúde pública. E aí por que a gente conseguiu vencer a Cracolândia lá? Porque houve uma integração, serviço de inteligência, policiamento efetivo, 24 horas da guarda, integração com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e os demais órgãos. Então foi resolvido esse problema naquela região. Evidentemente, a gente ainda tem focos em outros locais da cidade, mas aí é aquilo que eu acabei de falar para ti. Acionando a guarda, nós temos essa capilaridade das inspetorias regionalizadas para dar pronta resposta, de forma integrada. Então, a população pode contar conosco, ligando 153, para que a guarda possa dar as respostas que a sociedade precisa, porque, afinal de contas, é a sociedade que paga o nosso salário, e nós estamos aqui para servir e servir da melhor maneira possível. E tendo também consciência de que é um fenômeno social, tá? Nós estamos lidando com o ser humano, sim, e que muitas vezes é manipulado por conta de organizações criminosas que estão sendo enfrentadas com serviço não somente do policiamento efetivo na região, no local onde é detectado, mas também com serviço de inteligência que resolveu e nos ajudou muito nessa questão. E é sempre muito bom lembrar, né, que você aí que está assistindo está com uma situação desse tipo próximo de onde você mora, você pode acionar a GCM no 153, né? Isso mesmo. E a prefeitura no 156, tanto pelo telefone, como pelo site, ou pelo aplicativo.
e eles contam com equipes de assistência social, então eles fazem a abordagem, né? Que é como o inspetor falou aqui. Tem não só a questão de segurança, mas também uma questão social porque aquela pessoa está enfrentando. Então, colabore, né? Não fique só jogando nas costas do síndico, né? Porque o síndico cuida dos muros para dentro, dos muros para fora, ele até auxilia. Mas você, morador, também acionando os órgãos competentes, pode auxiliar e muito. Perfeito, Demetrio. E completando a sua fala, a gente quer falar diretamente à população a importância da participação nos conselhos municipais, conselhos de segurança, conselhos comunitários de segurança, os CONSEGs, que têm reuniões mensais, onde nós temos a presença dos órgãos públicos, inclusive a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Civil, Polícia Militar, a Sociedade Civil Organizada, o representante da subprefeitura, da CET, e onde a população leva as demandas, e nós temos ali a presença do inspetor, que vai recebê-las e vai dar os encaminhamentos buscando as soluções em cada território. Então, é muito importante essa participação da comunidade, e fica o convite para os nossos ouvintes e que acompanham o nosso programa aqui. Participe da reunião de CONSEG na sua região. Eu já tive outros colegas síndicos que vieram a mim perguntando como que eu faço para entrar em contato com o CONSEG da minha região. Aonde a pessoa consegue pegar os dados referente à região dela para poder participar dessas reuniões do CONSEG. Perfeito. Os CONSEGs, eles foram criados na época do governador André Franco Montoro. É uma lei estadual e ele é composto por 3 membros efetivos, né? Um representante da sociedade civil organizada, o delegado titular da região do distrito policial e o capitão comandante da companhia diária da Polícia Militar. A Guarda Civil, a CET, a subprefeitura são órgãos convidados por meio de lei municipal. Então, a orientação, nesse caso, Renato, seria fazer contato com o delegado titular ou o comandante da companhia da Polícia Militar da região. Então, eles são membros efetivos do CONSEG, que poderão auxiliar e direcionar e fazer contato com o presidente para que, por meio deles, seja indicado o local onde acontecem as reuniões mensalmente e os horários para que a população possa participar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, funciona. Tá? Nós temos recebido muitas demandas, temos sido cobrados e, graças a Deus, a gente tem dado as respostas. Mesmo porque, importante lembrar aos nossos ouvintes aqui que nos acompanham no programa de vocês, que a polícia não consegue estar em todos os lugares. A cidade é muito diversa, muito grande, e conforme o Demetrio colocou, é complexa. Então, a população são os olhos e os ouvidos das forças de segurança, as pessoas de bem. Então, a gente precisa ter essa consciência de que é importante. E o CONSEG é um meio de representação social efetivo que funciona, dá resultado, e a gente tem, de forma integrada com os presidentes de CONSEGs, podido resolver muitos problemas que, às vezes, não chegam para as forças de segurança. Inspetor, eu queria perguntar, você falou sobre inteligência, sobre essa integração, né, sobre tecnologia, e hoje se fala muito no Smart Sampa, que é um programa fantástico que o Ricardo Nunes desenvolveu aí, né, que hoje em dia praticamente é um olho pela cidade inteira, né, e eu estava conversando com uma pessoa esses dias. Existe o Muralha Paulista da Polícia Militar e existe o Smart Sampa, que é da cidade de São Paulo, né? E ele me falou que o Derrite, que era o secretário de Segurança, ele organizou essa situação para ter uma porta de entrada só das imagens, e eu acredito que seja pela GCM, que faz esse tratamento na cidade, e depois ela escala isso para a Polícia Militar. Como é que funciona isso na prática? Eu entendi errado? É assim mesmo? Como é que é isso? Oportuna a sua pergunta, Rogério, e esclarecendo a população, os ouvintes aqui do programa, o programa Smart Sampa foi uma grande sacada do prefeito. Né? E hoje, a questão da segurança pública nas cidades é algo que já superou as demandas da população em relação... Antigamente a gente falava muito em saúde, educação, transporte. Hoje, segundo o especialista, o foco principal e a necessidade da população é a segurança. Então, o prefeito investiu um investimento pesado na questão da segurança e tem dado resultados efetivos. Então, hoje nós temos cerca de 40 mil câmeras na cidade de São Paulo. Essas câmeras, elas são monitoradas por inteligência artificial. Do ponto de vista humano, nós temos os guardas que trabalham 24 horas lá na nossa central
no Smart Sampa, e seria humanamente impossível um guarda ficar monitorando uma quantidade enorme. Então, essas câmeras elas são programadas e nós temos um banco de dados, e aí, por meio desse banco de dados, é identificados aqueles procurados da justiça, pessoas desaparecidas, e o serviço está ampliando, inclusive, para a fiscalização de placas, de motos e de veículos também furtados. Tá? Então, há uma integração, sim. Hoje, nós dispomos lá na central, que trabalha 24 horas com outros órgãos. A Polícia Militar está lá com representante, Polícia Civil, o Detran, a CT, e cada órgão para pronta resposta na cidade de São Paulo, quando acontecer um sinistro, uma catástrofe ou algum acidente assim que exija essa integração, todos têm um assento lá no Smart Sampa, que é coordenado pela Guarda Civil e atua de forma integrada. Vocês verem, né? Bastante conhecimento aí da área, né? Muitos anos aí em prol aí da GCM, atendendo a população, e ele está trazendo um livro para a gente, né? Trazendo todos esses assuntos aí, uma relação. Queria que você falasse um pouco aí do seu livro, de onde surgiu a ideia desse livro. Perfeito, obrigado, Demetrio. Eu quero aproveitar e mostrar para os nossos ouvintes. Esse livro aqui, Smart Cities e Dignidade Humana, o papel dos catadores na construção de uma cidade mais sustentável, é fruto do meu trabalho. Eu trabalho na Guarda Civil na região central por mais de 10 anos, e aí eu estava concluindo o curso, o nosso mestrado, em cidades sustentáveis e inteligentes, e aí o trabalho de conclusão, a minha dissertação, se transformou nesse livro. Então, nesse livro aqui, eu faço uma análise do descarte irregular de lixo na região central. Eu foquei o trabalho no distrito da Sé. Então, nós fizemos um mapeamento das cooperativas que trabalham lá, levantamento também dos catadores, também dos grandes geradores, e fiz também uma leitura da região central, o contexto histórico, os circuitos. Então, há uma indicação, por exemplo, o livro também funciona, de certa forma, como um guia turístico, então as pessoas vão conhecer o que tem no centro da cidade de São Paulo. Também fiz o levantamento de toda a legislação que envolve a questão do descarte irregular de lixo entulho e, finalmente, por meio do contato da segurança que a Guarda me propicia, eu fiz contato também com os moradores, nós fizemos uma entrevista e tivemos, infelizmente, uma constatação triste de que a grande maioria desconhece a legislação sobre descarte irregular de lixo, as pessoas não conhecem onde estão os ecopontos para que possam descartar de forma legal o lixo, e muitas vezes as pessoas utilizam os catadores, né, pagam às vezes o catador para descartar de forma irregular. Então está aqui uma síntese da minha dissertação, e eu quero aproveitar para presentear o programa com esse exemplar aqui. Depois eu faço a dedicatória, deixar aqui nas mãos de você e à disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o livro, fique à vontade. Muito obrigado. O livro está à venda aonde? Esse livro ele foi editado pela editora De Plácido, e nós temos o site pela internet, www.deplácido.com.br. Vocês podem adquirir, os ouvintes do programa podem adquirir o livro, e é também uma oportunidade para conhecer um pouco da região central e a legislação que envolve o tema do descarte irregular de lixo, que é muito importante porque nós estamos trabalhando a questão de uma cidade mais sustentável e com qualidade de vida para todos, que envolve a questão do tratamento do lixo. Eu trabalhei 20 anos no centro, eu sou síndico de 4 condomínios no centro hoje em dia, e eu conheço bem ali o ecossistema, mas eu vou explodir isso para a cidade inteira, né? Houve um avanço muito significativo, principalmente eu não sei se foi exatamente o Ricardo, mas sei que o Ricardo Nunes universalizou a questão da coleta seletiva, né? Porque não tinha, né? Era uma cidade da riqueza de São Paulo, o tamanho de São Paulo, não tinha coleta de lixo seletiva universalizada, né? E existe uma estrutura, como você bem disse, dos ecopontos, que eu já usei algumas vezes, que funcionam muito bem, né? Só que qual é essa dificuldade da gente levar essa informação ao munícipe, ao morador de São Paulo, de todas essas ferramentas que a cidade traz e que é paga com o nosso dinheiro e que a gente contribui para isso, e as pessoas não sabem, não usam, e usam
usa um quebra-galho, vamos dizer assim, que é o catador que vai pegar aqui o seu lixo, vai ganhar por aquilo, você acha que ele vai entregar num centro de reciclagem e ele vai jogar na primeira esquina, descartando. Lógico, estou falando de maneira genérica, não são todos como fazer isso, mas alguns fazem. Qual é essa dificuldade de a gente levar essa informação? Essa questão, Rogério, é muito importante que você levantou. A gente precisa trabalhar a questão da educação. Não tem outro caminho. E hoje, quais são as ferramentas que o poder público tem? A gente tem a ferramenta da fiscalização, da multa. Então, dependendo da multa, hoje você tem uma multa média, uma multa mais grave e uma multa altíssima. Então, uma multa hoje para um descarte irregular de lixo e entulho na cidade de São Paulo pode chegar a R$25 mil. Uhum. Então, hoje, nós precisamos trabalhar a questão da conscientização, da educação e da prevenção, para que a cidade seja preservada. Porque vocês imaginam os males que o descarte irregular do lixo e entulho traz para a cidade, né? Além dos problemas de saúde, depõe contra a imagem, gera insegurança e tantos outros problemas que vão fazer o quê? Afastar as pessoas, né? Afasta o turista. Então, isso tem que ser enfrentado de forma assim, preventiva, e eu não vejo outro caminho a não ser essa educação. Desde as crianças nas escolas, como também os condomínios, a questão da sinalização, da divulgação das leis. No meu livro, eu fiz essa pesquisa, aqui na região central, com cerca de aproximadamente 1.200 pessoas. E eu fiquei surpreso, porque as pessoas desconhecem a lei. Uhum. E também, como Guarda Civil, nós já tivemos o desprazer de pegar um flagrante de uma pessoa descartando lixo nas proximidades, no entorno do gabinete do prefeito. Num dia à noite, chuvoso, e a pessoa estava lá, e nós, os guardas civis metropolitanos, flagraram essa pessoa, foi abordada, foi orientada, e ela começou a questionar, e no final da ocorrência, ela foi conduzida ao DP, ficou detida, teve que pagar fiança, e aí nós fomos um pouco mais a fundo, e infelizmente nós constatamos que havia um condomínio, alguém de um condomínio tinha pagado para ela descartar o resíduo sólido da construção civil. Tá? E esse condomínio também foi multado à época por conta dessa fiscalização e a identificação por meio do boletim de ocorrência. Então, assim, não há outro caminho a não ser investir na educação, na prevenção, com campanhas publicitárias. Por quê? Porque o lixo na rua, ele prejudica a todos nós. Se você puder dar uma breve explanação para os nossos espectadores de qual é a lei, em regras gerais, desse descarte de lixo, descarte de entulho, como o condomínio deve fazer, como o munícipe comum deve fazer para que as pessoas saibam como conduzir, porque eu sei que, por exemplo, é proibido jogar entulho no lixo comum. A pessoa tem que contratar uma caçamba específica para fazer o descarte daquele lixo, daquele entulho adequadamente. Você quer dar uma linha geral aí para o pessoal? Só complementando um pouco a tua pergunta, porque tem muitos engraçadinhos, né? Não vamos falar só dos condomínios, mas vamos falar também das casas vizinhas aos condomínios, que muitas vezes tem os espertinhos que pegam o seu lixo e colocam na frente dos condomínios, ou muitas vezes até entulho de obras que fazem e colocam lá, né? Então, assim, quais são as consequências, né? Como que a gente pode tratar isso aí? Muito bom. Perfeito. A cidade de São Paulo, ela tem uma farta legislação que regulamenta e regulariza a questão do descarte irregular de lixo e entulho. Então, nós temos uma legislação que ela começa no âmbito federal, passa pelo âmbito municipal e, aliás, o âmbito estadual e chega no âmbito municipal. Então, nós temos um programa nacional de resíduos sólidos, uma lei federal de 2010, lei 12.310, se não me engano, e nós temos também no âmbito estadual um programa também, e no âmbito municipal nós temos o programa municipal que foi construído através de um decreto na época do prefeito Fernando Haddad. Tá? A lei hoje, que regulamenta o descarte irregular de lixo, inclusive prevê a questão de multas, é a Lei 13.478 de 2002. Então, no caso de vocês que atuam na área de condomínio, é muito importante conhecer essa lei, porque infelizmente nós já tivemos condomínios que foram multados pela Guarda Civil por conta do descumprimento dessa lei. Eu já tive condomínio multado. Perfeito. E aí, nesse caso, qual a orientação? É respeitar a questão dos horários, né? Ou, no caso do condomínio, ele é um grande gerador, se contratar uma empresa especializada.
Porque hoje, pela lei municipal, você só pode colocar na calçada para o recolhimento das empresas até 50 quilos. Né? Acima disso já é caracterizado como um grande gerador. Então ela precisa ter uma empresa específica para fazer o recolhimento desse lixo. Então é muito importante a gente trabalhar isso. E outra coisa, uma dica muito importante, é a gente trabalhar a questão da reciclagem, né? Da separação do lixo. E os condomínios, muitos dos senhores aí, das senhoras que trabalham, são síndicos em condomínio, já fazem isso. Então isso é um avanço e um ganho muito importante, porque a gente vai gerando a consciência da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade, que vai refletir na qualidade de vida. Tá? Então, quanto mais consciência ecológica, ambiental, vai exigir menos atuação das forças de segurança, da punição, né? E da questão da sanção nas pessoas e nas organizações, de um modo geral. Legal. Eu queria que o inspetor falasse um pouco desse papel dos coletores, né, na cidade de São Paulo, porque são pessoas até muitas vezes que são ignoradas pela população, né, talvez até marginalizadas em algum sentido, né, mas são pessoas que assim estão lá, estão trabalhando, né, estão ganhando o seu ganha-pão e colaborando com a cidade de alguma forma. Perfeito. No livro a gente faz essa leitura, Demetrio, é importante você levantar essa questão, porque como o trabalho se restringiu ali ao Distrito da Sé, então nós identificamos 3 cooperativas lá. A cooperativa Recifran, que é ligada à Igreja Católica, nós temos a cooperativa Nova Glicério, e outra na Baixada do Glicério. Então, naquela região do Glicério foi o foco da nossa pesquisa. E aí, o que nós constatamos? A maioria dessas pessoas, elas vêm da periferia, inclusive de outras cidades aqui da Grande São Paulo. Por quê? O lixo de São Paulo é um lixo rico. E se ele for reciclado e bem direcionado, ele vai gerar renda. Tá? Então, o nível de escolaridade dessas pessoas é um nível baixo, a pesquisa apontou isso. Então, são pessoas que precisam também, como fonte de subsistência, e que muitas vezes são marginalizados, ou às vezes são tratados de forma discriminatória, e por estar numa condição, assim, muitas vezes subhumanas, então, às vezes a pessoa é tida até como marginal, que não é o caso. Sim. Então, um dos focos na minha pesquisa, na época, a gente entendia até a possibilidade de se fazer um projeto de lei regulamentando. A questão do catador hoje, ela já é regulamentada na Convenção Brasileira de Ocupações. Ela já existe lá. Mas a atividade aqui na cidade de São Paulo, ela não é regulamentada. E aí a gente pensa, por que não ou por que sim? Aí tem algumas implicações, porque hoje uma carroça na cidade de São Paulo, um catador com a carroça, ia trazer um impacto muito grande para a questão do trânsito. Outra questão também, que é aquilo que o Rogério colocou, né? Então, às vezes as pessoas querem descartar o lixo, o entulho gerado, e às vezes ela não se dá o luxo ou o trabalho de ir a um ecoponto. Sim. Então ela contrata, ela paga ali R$100, R$50 para um carroceiro, e às vezes o carroceiro não tem essa consciência ecológica. Tá? Mas eles desempenham um papel muito importante, e a gente tem trabalhado a Guarda Civil no dia a dia, inclusive na proteção deles, para evitar acidentes, mas é algo hoje, principalmente na região que a gente fez a pesquisa, no centro é inviável você ter um centro de São Paulo, assim, regulamentar isso, porque seria muito transtorno para o trânsito, tá? Mas eles desempenham um papel muito importante. E aí que entra o papel das cooperativas, porque esses catadores, se filiando a essas cooperativas, as cooperativas em geral já têm uma parceria com os grandes geradores, com as empresas, então eles vão lá e já retiram e direcionam para que isso possa gerar renda para eles. Na prática, como que é feita essa fiscalização? O GCM, que eu entendo que, pelo que você está falando, que é geralmente quem faz essa verificação, ele sai especificamente para fazer fiscalização de lixo, ou qualquer viatura que veja alguma coisa indevida já faz ali a lavratura da ocorrência e faz a multa, e faz a multa para o condomínio, ou para casa, ou para quem está descartando irregularmente? Na prática, o guarda sai para fazer a segurança pública. Então ele sai para fazer o policiamento no itinerário, na ronda, que a gente tem um roteiro diário de policiamento. E aí ele sai, ele é habilitado, ele é treinado para identificar, mas ele não sai para multar. Então, se ele se depara com uma situação dessa,
ele atua de forma preventiva. Dependendo da situação, ele vai orientar. Se não, cabe a lavratura dessa multa, né? Aliás, na verdade, não é uma multa, ele faz uma comunicação e essa comunicação é encaminhada para a Secretaria de Obras e Serviços, que vai gerar a multa. Mas todo guarda hoje, na cidade de São Paulo, ele é habilitado, capacitado, mas a guarda trabalha de forma preventiva. Então o guarda não sai para multar, ele sai para orientar. Dependendo da situação, por exemplo, está se descartando resíduo sólido. Então, às vezes o guarda pode orienta a pessoa a recolher aquilo, direcionar para um local, ou às vezes o lixo é colocado fora do horário da coleta, seja pela Sustentário, pela Loga, que são as empresas contratadas da prefeitura. Então, é orientado e aí ou o próprio condomínio ou quem foi identificado naquele momento é orientado e a pessoa recolhe esse lixo para colocar no lugar certo. Se for descartado e dependendo da circunstância, a pessoa vai ser comunicada e vai ser multada posteriormente. Eu desconfio, diante de algumas perguntas que o Renato fez ao longo do programa, que ele está querendo se tornar um GCM. Tem idade máxima? A idade máxima hoje são 35 anos. E acho que Já passou não um dá, pouquinho. Acho que Ano eu quase passado dobrei dava, isso. Mas seria muito bem-vindo. Hoje, a carreira da guarda é uma carreira sólida. Então, o guarda entra hoje na nossa instituição como GCM terceira classe, depois ele vai à segunda classe, primeira classe, classe especial, classe distinta, subinspetor, inspetor, inspetor de divisão, inspetor de agrupamento, até chegar no último posto, que é o posto que eu estou, que é inspetor superintendente. Então, é uma carreira promissora. Hoje, o salário está atrativo, um guarda início de carreira aproximadamente R$ 4.160, né, mais algumas gratificações que ele pode receber. Então, pode chegar num salário líquido aí em torno de R$ 8.000 por mês, graças ao investimento do nosso prefeito, e que tem atraído muitas pessoas. E um outro fator que a gente está detectando é que está vindo muitas pessoas de outros estados concorrerem às vagas de guardas civis metropolitanas aqui na cidade de São Paulo. Tá? Mas a gente faz o convite porque vale a pena, é um serviço promissor, mas também tem os seus percalços e é um sacerdócio, você tem que se dedicar, não tem horário, às vezes a gente tem horário para sair, muitas vezes pega uma ocorrência aí no decorrer do serviço, passa do horário, mas vale a pena. Se tivesse que começar a minha carreira, começaria tudo de novo. Renato, você vai continuar sendo síndico. Não vai ser dessa vez. Eu queria fazer uma pergunta para você, né? Porque você falou que ficou alocado no centro muito tempo, não sei, você está lá ainda não, né? Agora você já está Isso, eu fui comandante, Rogério, aqui na região central, eu passei pelas inspetorias que abrangem o centro, né? Nós trabalhamos na Vila Mariana, no Parque do Ibirapuera, na Moca, no Bom Retiro, e por 2 vezes eu comandei a inspetoria da Sé, que é a maior inspetoria também. Mas trabalhei em outras regiões, na Zona Leste, na Zona Norte. Não, eu queria tratar especificamente do centro, porque o centro de São Paulo é um local que ficou esquecido durante muito tempo pelo poder público, né? E é um local que tem uma diversidade cultural e de histórica muito grande, né? Sim. O que você enxerga de desafios para a gente conseguir reocupar esse centro? Eu sei que já melhorou muito, já tem empreendimentos residenciais no centro, já tem trazendo a população de volta, mas o que você entende que é o grande desafio para a gente trazer o movimento de novo, a população de novo para o centro? Porque é uma região com uma infraestrutura fantástica, tem 2, 3 linhas de metrô, tem linhas de ônibus, tem segurança, tem estrutura de segurança, né? E mesmo assim, a sensação de segurança não é percebida. Como que você entende? Hoje o que acontece, Rogério? Nós temos que desconstruir esse discurso. Uhum. Porque mesmo após o período da pandemia, foi feito um discurso muito recorrente: não vá para o centro, cuidado com a Cracolândia. E aí o fenômeno da Cracolândia contribuiu para esse negativismo em relação à presença das pessoas no centro. É aquilo que você falou. O centro hoje ele oferece vários circuitos. No próprio livro eu enumero esses circuitos. Circuito da gastronomia, circuito da cultura, circuito dos museus, circuito dos, vamos dizer, dos templos religiosos, além dos grandes eventos, teatro municipal, vários equipamentos. Então, o centro de São Paulo é maravilhoso. Quando a gente sai do Brasil, ou mesmo quando você vai viajar para outra cidade, normalmente, onde é que a gente vai? Qual é o primeiro lugar? A gente vai para o centro da cidade,
onde a cidade começou. No caso da cidade de São Paulo, começou no pátio do colégio. Então, esse é o desafio, é a gente desconstruir essa imagem de que o centro é sujo, de que o centro é inseguro. Não, o centro de São Paulo hoje é seguro, é limpo, e a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Outra coisa que o nosso prefeito tem feito muito com o apoio da Guarda é a revitalização, no sentido assim de propiciar descontos, né, para que as empresas venham, para que os restaurantes funcionem até mais tarde, para que as pessoas possam redescobrir o centro. E aí, nesse sentido, graças a Deus, a Guarda Civil tem tido um trabalho muito importante, que é aumentar cada vez mais a sensação de segurança. E aí nós temos um case pontual, né, que vale a pena citar, que é a Praça da Sé. Há alguns anos atrás, a Praça da Sé praticamente ela estava tomada como uma mini Cracolândia. Nós tínhamos lá, vocês devem conhecer, vivem lá e conhecem a região central também, né, nós tínhamos o fenômeno da Feira do Rolo. Né? Então, onde tinham usuários de droga, contrabando, várias situações. E aí, com a atuação efetiva da Guarda Civil Metropolitana, com a subprefeitura, com as demais secretarias, então nós vencemos aquele desafio. E hoje é um dos lugares mais seguros, nós temos o turismo de volta, as pessoas vão lá, podem fazer fotos. Então, realmente, hoje o centro é seguro. Teve um projeto especial do Smart Sampa na Praça da Sé também, não teve? Umas questões de câmeras que foi colocado? Sim, sim. Hoje a Praça da Sé ela é monitorada 24 horas e ela conta com o efetivo 24 horas da Guarda Civil para garantir a segurança, que é um dos principais cartões postais da nossa cidade. Então, as pessoas ouvem e falar da Praça da Sé e falam da Praça da Sé para o Brasil afora. Onde quer que a gente vai, as pessoas, a Praça da Sé é uma referência, é um cartão postal da cidade. E aí a Guarda Civil está lá atuando com o auxílio do monitoramento das câmeras do Smart Sampa. A gente está caminhando agora para os momentos finais do programa, né? A gente sempre fala, acaba muito rápido, né? A gente queria te pedir que deixasse uma mensagem final para quem está assistindo o programa e deixar os seus contatos, né? Novamente deixar o contato de onde pode adquirir o seu livro. Por favor, fique à vontade. Perfeito. Mais uma vez, Demetrio, eu quero agradecer essa oportunidade de poder bater esse papo, de falar sobre algo que é muito importante na nossa cidade, que é a questão da segurança. Os telespectadores aqui que vivem em condomínios, muito importante o papel de vocês e a contribuição para uma cidade com mais qualidade de vida, uma cidade sustentável. E aí, mais uma vez, enfatizar a questão do descarte correto do lixo, entulho gerado por cada um de nós. Essa é a proposta do nosso livro. Quero agradecer as perguntas dos colegas aqui, do Rogério, do Renato, e me colocar à disposição também e dizer que, como um guarda civil metropolitano que sou, a Guarda Civil está presente na nossa cidade, podem contar conosco. A Guarda Civil pode ser acionada 24 horas na nossa central 153. Contem sempre conosco. E em relação à nossa obra, e o livro é uma oportunidade também ímpar para que os senhores e as senhoras possam conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A obra conta com uma farta legislação no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Nós também identificamos as cooperativas que atuam no centro da cidade e a gente precisa ter esse olhar mais humano para com os catadores, pessoas que muitas vezes vivem à margem da sociedade e precisam ser acolhidas e com um olhar de mais compaixão e também serem valorizados, ainda que muitas vezes as pessoas desconhecem e utilizam dessas pessoas para descartar o lixo e o entulho gerado de forma irregular. Isso não deve acontecer, por quê? Porque a cidade de São Paulo é a nossa casa, é onde a gente vive, onde a gente realiza os nossos sonhos, a gente contribui para a segurança, para o turismo, para a geração de emprego, divisas e rendas. Então, isso é muito importante. Os senhores e as senhoras podem adquirir o meu livro diretamente no site da editora www.deplacido.com.br e eu estou à disposição. Meu telefone é 993924010, como autor da obra, e também podem me acompanhar no Instagram, msqueiroz._, ms de Marcos dos Santos Queiroz, ponto underline no Instagram. Mais uma vez eu quero agradecer, Demetrio, você, sua equipe, e me colocar à disposição, assim como também a Guarda Civil Metropolitana, que está aqui para servir a população. Muito obrigado a todos. Muito bom. A gente que agradece, e aí eu queria te entregar um presente aí de um dos nossos patrocinadores, a Action Group, tá? E também esse presente do nosso parceiro,
A Eletromídia tá nossa apoiadora aqui no programa. A gente entrega sempre para os convidados que nos dão o prazer de estar aqui, né, trazendo tanta informação, tanto conhecimento. Perfeito. Eu é que agradeço, estou à disposição e parabéns pelo programa, por essa oportunidade de prestação de serviço para a nossa população relacionada a um tema tão importante que é a questão do descarte regular de lixo entulho, da questão da sustentabilidade e da segurança pública. Muito obrigado. E é isso, pessoal. E é claro, a gente precisa agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles esse projeto não seria possível. A Repinte, especialista em restauração predial, vai ter o QR Code deles aí na tela. Procure eles, que é a certeza de um bom negócio. A Vende Perto, que é nossa queridinha do Mercadinho 24 horas, que está faltando aí no seu condomínio para te trazer maior comodidade. E a Action Group. Procure eles, dizendo que você procurou eles através do nosso programa, Mais Que Condomínios, vocês terão 10% de desconto em uma assessoria para obtenção ou renovação do AVCB. E olha, não se esqueçam, hein? Ajudem o nosso programa, dá um tapa lá no like, comenta, fala o que você achou do programa. Se você tem alguma dúvida, com certeza a gente vai ajudar aí até o nosso convidado para responder as suas perguntas. E não esqueça de hypar, correto? Exato. Que vai ajudar bastante a levar esse vídeo para um maior número de pessoas. É isso. Mais Que Condomínios, um programa que é toda quarta-feira às 9h40 da manhã. Tchau, até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.